Você está com problema de água na sua rede de ar comprimido? A tua produção está te ligando, pedindo para rever a tua secagem de ar comprimido? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre secadores de ar para a tua rede pneumática. Estou aqui com o Gustavo, nosso responsável pela parte técnica da CIA Máquinas, e diariamente recebemos ligações de novos clientes solicitando uma manutenção no secador de ar comprimido dele. Gustavo, quando a minha equipe de vendas te pede para atender um cliente de secador, o cliente está reclamando que tem água na linha, o que você me pede de informação? Diretamente eu já peço a placa do compressor e a placa do secador, porque 90% dos casos há uma falha de dimensionamento. O secador não tem capacidade de secar o que o compressor produz. Isso é muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque a gente tem que provar por A mais B para o cliente que foi dimensionado errado. Então, para os novos clientes é uma novidade. E o que o Gustavo falou? 9 de cada 10 secadores dimensionados no norte e nordeste do Brasil estão dimensionados incorretamente. Por que isso? Não seria tão fácil dimensionar o secador? Vamos mostrar para vocês hoje como funciona o dimensionamento ideal para um secador de ar comprimido. Além de falar do dimensionamento, nós também vamos falar dos 10%, que são os problemas reais do secador, vamos dar uma palhinha sobre isso, mas também o tipo de configuração, às vezes não está na configuração correta, que o processo necessita, e até o tipo de secador às vezes está inadequado, né, Ribamar? A gente encontra às vezes dimensionamento incorreto, mas às vezes é o tipo de secador que não está apropriado para o processo. Exatamente, existem normas para dimensionar um secador. A norma ISO 8573.1 fala para a gente qual é a qualidade do ar comprimido necessário para o teu processo. E com isso, a gente consegue dimensionar a tecnologia ideal de secador. Então não é apenas comprar um secador da prateleira. Você tem realmente que dimensionar tipo, tecnologia e tamanho do secador. Quais são os tipos de secador que a gente tem hoje em dia aqui? Os mais comuns, Gustavo, são os secadores por refrigeração. A maioria dos processos utilizam o secador por refrigeração, mas temos também secadores por adsorção. Esses secadores por adsorção, eles te trazem uma melhor qualidade. Então, alguns processos específicos, como indústria alimentícia, como indústria farmacêutica, indústria química, necessita de um secador com uma qualidade de ar maior. Então, o secador por adsorção, ele pode ir a um ponto de orvalho, que eu vou explicar o que é, a menos 70 graus. E o refrigeração, que é o mais comum, chega no máximo a 3 graus positivos. Então, além do tipo de secador, refrigeração, adsorção, além do ponto de instalação, também vamos falar de secador integrado ou externo. Na tua opinião, qual é o melhor? Secador integrado ou externo? Eu tenho a minha opinião. No final do vídeo eu vou falar. Gustavo, tudo começa da necessidade do cliente. Então, qual é a necessidade da qualidade do ar comprimido para o teu processo? Se o teu processo necessitar de uma qualidade maior, a gente tem que dimensionar através do volume, do tamanho do teu compressor, o secador ideal por tecnologia, o secador ideal por tamanho. Temos que analisar também o ambiente que essa geração vai estar instalada. Então, não é a mesma coisa a gente dimensionar um secador no norte e nordeste e dimensionar um secador no sul e sudeste do Brasil. Lembrando que a maioria dos projetos de secadores integrados, eles são projetos internacionais, são projetos americanos ou europeus, que têm temperaturas ambiente muito diferentes do clima tropical do norte e nordeste do Brasil. Nesse ponto, Ribamar, que a área técnica sofre bastante com relação a secadores integrados. Apesar da vantagem de ter um menor espaço de instalação, não ter conexões e nem tubulação do secador integrado, para a manutenção gera um problema. Qual é o problema? Para fazer uma manutenção no secador integrado, eu preciso parar o compressor, porque 99% não tem bypass. Fora esse problema, é um espaço confinado que dificulta a manutenção. Há uma redução do tamanho do secador para caber no chassi do compressor. Então nós trabalhamos num espaço bastante confinado. Se o cliente não tiver compressor e secador de reserva, isso é um problema sério para o cliente, porque nós vamos parar tanto o ar comprimido como o processo de tratamento de qualidade do ar comprimido. Já com o secador externo, quando se faz a instalação correta, com bypass, a gente consegue fazer a manutenção do secador sem parar a geração de ar comprimido. Volta a questão da necessidade do que você precisa, né? Do que o cliente precisa. Então, temos espaço para instalar um secador externo ou espaço de instalação é um diferencial para você. Redução de espaço de instalação é um diferencial para você. Esse é um ponto. Segundo ponto, o secador, ele é totalmente necessário para o teu processo ou em produção momentânea eu consigo trabalhar sem secador no teu processo. Isso tem a ver com o que o Gustavo acabou de explicar. O secador externo a gente tem uma facilidade de fazer a instalação de bypass e não parar a geração, não parar o compressor em caso de parada do secador. O secador integrado não. Para fazer a manutenção do secador, eu tenho que parar todo o conjunto, tenho que parar o compressor. É um diferencial para se instalar um secador externo.
Ainda falando de secadores integrados, os compressores de referência são fabricados nos Estados Unidos e na Europa. Lá eles têm um tipo de clima. Então, todo esse dimensionamento que nós vamos fazer o cálculo aqui para vocês é dimensionamento com a temperatura local, Estados Unidos e Europa. Quando a gente chega aqui para a nossa região Norte e Nordeste, muda bastante o local de instalação. Vamos aqui mostrar aqui o quão diferente é um secador para os Estados Unidos e para cá, para a região Norte e Nordeste. Então, Ribamar, o cliente te liga, vou fazer aqui o papel do cliente, ele diz, Ribamar, estou precisando dimensionar um secador aqui para o meu compressor. Meu processo precisa de ar seco. O que a gente precisa? Bom dia, seu cliente. Tudo bom, Riba? Vamos ver se eu vendo esse compressor para esse rapaz aqui, né? Vamos lá. Primeiro, qual é o teu compressor? Qual é a vazão do teu compressor e qual é a pressão do teu compressor? Meu compressor, vamos fazer um exemplo aqui fácil, que é de 100 pés cúbicos por minuto, 100 PCM. Ok. Trabalha numa pressão normal de 7 bar. Então, vazão 100 pés cúbicos por minuto, ok? Pressão 7 bar. Perfeito. Seu cliente, qual é a temperatura ambiente da tua região, do teu local de trabalho? Aqui, pessoal, aqui vai ter a diferença. Então, vou imaginar que estou no sul, no sudeste e minha temperatura ambiente é de 26 graus Celsius. Então, Iba, aqui é 26 graus Celsius, aqui é paraíso, estou nos Alpes Suíços. Ok. É todo ano 26 graus, tá? Não tem alteração. 26 graus sempre. Que maravilha, hein? Compensação, ele não tem praia, né, pessoal, que a gente tem aqui no Norte e Nordeste. Vamos lá. Então, você tem um compressor, vou desenhar aqui o compressor, e você quer dimensionar um secador. Ok. Esse compressor está mandando para você 100 pés cúbicos por minuto. Há uma pressão de 7 bar. Maravilha. Pessoal, o secador, ele vai receber esse ar comprimido, ele vai secar aqui no processo da tecnologia dele e vai enviar para o teu processo o ar seco, sem água. Para ele conseguir secar essa vazão sob essa pressão, o volume de ar que essa vazão e essa pressão vai mandar para ele considera alguns parâmetros. Por exemplo, a temperatura desse ar comprimido na entrada. Segundo, a pressão desse ar comprimido na entrada. E terceiro, a temperatura ambiente, ok? É nesse ponto, pessoal, que 99% dos consultores técnicos se perdem, tá? Porque eles consideram o 26 graus como temperatura de entrada no secador. E esse 26 graus é na entrada do compressor. A maioria dos compressores, eles têm um delta de temperatura entre entrada e saída de mais 12 graus Celsius. Alguns menos, alguns mais, média 12 graus Celsius. Então, se eu tenho 26 aqui, eu vou ter 38 aqui na saída. Como a gente falou anteriormente que secador é um projeto europeu, americano, lá eles têm essa realidade. 26 graus Celsius, 38 na saída. Então, eles projetaram e desenvolveram secadores para essas condições. Então, esse secador, se receber 38 graus Celsius e se receber uma pressão de 7 bar, ele vai te dar um ponto de orvalho de 3 graus Celsius. Sendo secador por refrigeração. Sendo um secador por refrigeração. Para essas condições aqui. Condição de temperatura ambiente de 26 graus Celsius. Condição de temperatura de entrada de 38 graus Celsius. E pressão de 7 bar. Essas são as condições de referência que chamamos. Então, se eu tenho um compressor de 100 pés cúbicos por minuto, se ele trabalhar 7 bar, se ele entrega uma temperatura de 38 graus Celsius para o secador, eu preciso de um secador de 100 pés cúbicos por minuto também. Ok, pessoal? Então, assim, vamos fazer uma pequena alteração na solicitação do Gustavo. Ribamar, agora vamos fazer um exemplo. Eu pegando essa fábrica que está no sul, no sudeste e transferindo para o norte e nordeste. Vamos usar como exemplo Teresina, que tem uma temperatura média de 38 graus. O que é que vai mudar no meu secador, no meu processo de secagem? Estava funcionando lá no sul, no sudeste. Isso é muito comum. Quando uma empresa se instala ou instala uma filial de outra região para uma região mais quente, ela costuma querer repetir o dimensional do que ele tem lá. E aí lá funcionava muito bem e quando chega aqui já não funciona tão bem. Por quê? Me mostra aí. Vamos calcular. Você falou 38 graus, média de Teresina. Ok. Vamos manter a pressão de 7 bar, que é a pressão do primeiro exemplo. Ok. Então já temos lá o secador de 100 PCM de vazão. Ele continua a 7 bar, só que agora a temperatura ambiente de 38 graus vai proporcionar uma temperatura do ar comprimido na entrada do secador. Lembra do mais 12? 38 mais 12, 50 graus Celsius. Os fabricantes de secadores já informam nos seus catálogos, nos seus manuais, tabelas com condições de referência e fatores de serviço para alterações desses itens, pressão e temperatura. Então, mostra aí na tela. Vou disponibilizar na tela aí os fatores de correção aí. Para a pressão 7
Jetbar, o fator de correção é 1, não muda. Não mudou, é igual ao de referência. Só que o fator de correção para a temperatura, para 50 graus na entrada do secador, fica 0,64. 0,64. O cálculo que a gente tem que fazer é pegar a geração que você tem, 100 pés cúbicos por minuto, e dividir por 0,64. Teria que multiplicar por 1, 100 vezes 1 vai ser 1, dividido por 0,64. Eu estou falando aqui, pessoal, que para uma temperatura de entrada do ar comprimido de 50 graus Celsius, esse secador vai perder 36% de eficiência. Ele só vai atender a 64% da capacidade nominal sob referência. Então, 100 dividido por 0,64, faz a continha aí, Gustavo. 156,25. 156,25 PCM. Então, Ribamar, tu tá querendo me dizer que pro meu processo aqui em Teresina, eu teria que ter um secador de, no mínimo, capacidade de secagem de 156 PCM? Exatamente. Você teria que ter um secador 56% maior do que a vazão nominal do teu compressor. E aí, mantenedor, é nesse ponto aqui que eu falo que mais 90% das vezes existe um erro de dimensionamento. Então, traz um secador de 100 PCM, ele não consegue secar o 100 PCM, ele só tem capacidade de secar 65 PCM. E esse restante todinho vai para a linha. É água na linha, problema no processo, todo mundo da produção ligando para você, enlouquecendo por falha. Mas o secador tá funcionando, tá? Mas ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade de secagem. Então, nesse momento que a gente precisa trocar o secador. Lembra que falamos que os projetos de secadores integrados são projetos internacionais? Pensa comigo. Você acha que, vamos desenhar aqui o secador integrado. Compressor, secador tá lá dentro, nesse compartimento aqui. Então, o compressor tá pegando o ar da atmosfera, tá fazendo a geração, tá jogando no secador que tá aqui dentro. Você acha que esse projeto internacional, ele está fazendo esse cálculo e regionalizando o projeto dele para cada local? Ou ele tá usando apenas as condições de referência? Então, pessoal, confere lá no teu secador integrado. Se o teu compressor é de 100 pés cúbicos por minuto, provavelmente esse secador seja um secador também de 100 pés cúbicos por minuto. Fato. Com essas condições, você tem duas opções a partir daí. Trabalhar com o compressor num regime menor, a gente fez a conta 56%, ou no exemplo de Teresina, né? Um cliente que tem secador integrado em Teresina só consegue trabalhar com 56% da capacidade do compressor para que o secador atenda. Se ele trabalhar com 100% da capacidade do compressor, que é a maioria dos casos, o teu secador vai ficar subdimensionado e não vai conseguir atingir o ponto de orvalho de 3 graus Celsius. Aproveitando aqui, Gustavo, nós estamos falando que dimensionar o secador externo talvez seja a melhor opção para o cliente em uma região com a temperatura, com clima tropical. Onde instalar o secador? Agora eu vou pedir ajuda para o pessoal técnico aqui, né? Eu já tenho o meu compressor e eu já tenho o meu reservatório. Essa pergunta é muito comum. Onde eu instalo o secador? Após o reservatório ou antes do reservatório? Vamos, depende da aplicação do cliente. Caso o cliente necessite de ar pronto e tenha um alto consumo rápido de ar comprimido e necessita desse ar seco, nós falamos de um reservatório após o secador, que é o reservatório seco. Caso não haja essa demanda, nós colocamos antes do secador o reservatório, que chamamos de secador úmido. Isso faz com que o secador trabalhe sem sobrecarga, porque há uma queda de temperatura aqui. Lembra que o Ribamar já explicou? Daquele delta de 12 graus a mais? Quando eu coloco um reservatório úmido, eu consigo derrubar um pouquinho essa temperatura de 1 a 2 graus aqui, já consigo ter uma parte de purga do condensado aqui, já há uma geração de condensado no reservatório e eu consigo fazer com que o secador trabalhe de forma mais tranquila. Então depende da aplicação. O ideal para a manutenção seria um reservatório úmido e um reservatório seco, mas nem sempre é possível essa aplicação no cliente, né? Ô Ribamar, quando o cliente reclama de água na linha, qual realmente é o problema que ele tem quando tem água na linha? Bom, pessoal, o ar comprimido, ele é utilizado para movimentar equipamentos que são desenvolvidos, são construídos por aço, por peças metálicas. Então você tem válvulas direcionais, você tem cilindros pneumáticos, você tem ferramentas pneumáticas, possuem componentes internos que não podem ter contato com água. Eles vão oxidar, eles vão enferrujar. Além dos sensores, né? Tem muito processo com controle com sensores que não pode ter umidade, né? Exatamente. Você tem sensores na sua linha ou no seu equipamento final, na sua linha de produção, que não podem ter contato com água. Então eles estão ali para medir ar comprimido seco.
Com isso, resumo de tudo isso é o que? Paradas indesejadas da tua produção. Você vai ter quebra desses componentes que vão gerar paradas da tua máquina. Então, existe um custo altíssimo de manutenção e reposição desses componentes que a maioria das empresas não conseguem mensurar, mas que são causados, ocasionados pela má qualidade do teu ar comprimido por falta de um secador bem dimensionado. Então você vive trocando o cilindro pneumático, vive tendo interrupção no seu processo, falha de qualidade por uma válvula não ter atuado na hora correta. Isso é muito difícil de se captar, porque um cilindro pneumático é relativamente barato. Você consegue fazer a conta de quanto você gasta com componentes pneumáticos? Faz esse levantamento, você vai se impressionar. Fora isso, existe ainda aplicação direta em alguns processos do ar comprimido, né? Por exemplo, na pintura, na funilaria. Se eu tiver água nesse ar comprimido, o que é que me gera no processo? Exatamente. Processo de pintura, por exemplo, ele vai te gerar os famosos olhos de peixe, né? Você está mandando água, você está mandando contaminação diretamente para a tinta, para a tua pintura. Então existem outros processos também. Você tem processo alimentício, que o ar comprimido possa ter contato com o produto. Imagina essa água está contaminada, essa água está passando por tubulação, muitas vezes de aço carbono. Essa água pode estar contaminada com óleo se o teu compressor for lubrificado. Então esse ar comprimido está totalmente contaminado e vai seguir para o teu processo, vai contaminar o teu produto. Então, Gustavo, depois de toda essa discussão que tivemos aqui, qual é a sua opinião? Secador tem que ser integrado ou tem que ser externo? Aí jogou a bola para mim, né? Para manutenção, sempre a gente vai falar secador externo, porque eu tenho a garantia de um dimensionamento correto, se for feito por você, o pessoal da CIA Máquinas, facilidade de manutenção, possibilidade de bypass. Então, na minha opinião, sempre secador externo. Sei que às vezes é difícil para você do comercial vender essa solução, mas para quem é de manutenção, não há dúvida, secador externo sempre é a melhor solução. É isso aí, pessoal. A parte mais fácil, que é fazer a manutenção, é a dele. A parte mais difícil, que é a nossa de dimensionar, a gente tem que fazer corretamente. Isso aí, tem que acreditar, né? Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Dá o like aqui, se inscreve no nosso canal e aguarde que virão mais dicas, mais vídeos sobre ar comprimido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Agende a sua visita técnica, sua visita comercial. Estamos com vocês. Vamos deixar aqui o link do WhatsApp. Entre em contato direto com a nossa equipe comercial e pede para eles, exijam para eles que façam o dimensionamento correto de secador para vocês.